Deus preparou o momento, né? Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. O varão que recebeu o pastor Luiz, Deus abençoe, tá? Amém. Glória a Deus. Muito receptivo, Glória Deus abençoe, muito atencioso, muito obrigado. Se puder, tirar o fundo musical para mim, Glória tá? a Deus. Eu me desconcentro, eu perco a atenção com muita facilidade. É Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, tá? Faça como a pastora ensina. Se é para ler em pé, você lê em pé. Se é para ler assentado, você se sente. Conforme você já tem aprendido aqui nessa casa. Segundo escreveu Lucas capítulo 15, Aleluia. versículo de número 11. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 11. Tá? Eu vou pregar aqui, olha para cá, um minutinho. Eu só sei pregar assim, gente. Eu vou ler o texto, eu vou tentar explicar o texto e aplicar o texto, tá bom? Então, a gente precisa entender aqui algumas coisas aqui que estão dentro do texto, tá? Para que a gente faça uma aplicação coesa, uma aplicação dentro de um paralelo bíblico aqui, para que a gente compreenda. Versículo 11 está escrito: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual lhe mandou para o campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que com os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Deus. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, Aleluia. e vestiu-o, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Ele tinha se perdido e foi achado, e começaram todos a alegrar-se. Versículo de número 29. E respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Aleluia. Tinha se perdido e foi achado. Se você puder e quiser, se assenta dando glória a Deus. O mundo de Jesus é um mundo das narrativas. E Jesus apresenta-se como um rabi, um mestre, e comumente ele é chamado assim dentro dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, mediante a essas narrativas que Jesus se utilizava para fazer com que o ensino daquilo que ele ensinava fosse de uma compreensão maior e melhor, ele usava em alguns momentos
algumas dramatizações, algumas alegorias. Jesus usava elementos comuns para falar de coisas incomuns. A parábola propriamente dito é alguém que se utiliza de coisas da terra para nos ensinar de coisas do céu. É Jesus utilizando-se de coisas naturais para falar aos seus ouvintes coisas sobrenaturais. Então, a intenção de Jesus, ao propor uma parábola, ele na maioria das vezes retirava elementos do cotidiano, da vida, do dia a dia, para ensinar coisas que eram coisas atraentes, com a intenção de despertar o interesse de seus ouvintes e fazê-los, de certa forma, chegar a uma reflexão. O capítulo 15 apresenta-nos, pastor Anal, pelo menos 4 grupos que ouvem Jesus. Quantos grupos? 4. O primeiro que forma esse grupo são os publicanos. O segundo são os grupos dos pecadores. O terceiro são os fariseus e são os escribas. Isso aqui é extremamente relevante a gente lembrar que o público ouvinte de Jesus é uma multidão, porém distinta e dividida em grupos: fariseus, escribas, publicanos e pecadores. Você percebe então que ele vai propor uma parábola, e essa parábola é a parábola que alguns vão chamá-la de parábola das coisas perdidas. E a primeira parábola ele propõe e fala-nos acerca das ovelhas. A segunda parábola é a parábola em que uma mulher perde uma dracma, perde um valor, perde algo extremamente importante, valioso dentro de sua casa, e ela começa a empreender uma busca do valor perdido dentro da casa. Porém, e entretanto, a terceira parábola fala-nos, que é a conclusão das duas anteriores, de um pai que tinha 2 filhos. Você percebe aqui que dentro dessa cultura, a cultura judaica, a figura materna ou a figura feminina, de certa forma, ela é ocultada de maneira intencional por Jesus. E Jesus vai dizer que um pai tinha 2 filhos. E um deles, o mais moço, chega diante do pai com um pedido inusitado. Qual é o pedido, Pierre? Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E você percebe que esse pedido aqui é um pedido que está revelando o conteúdo e o interior do filho mais moço. Você sabe tanto quanto eu que herança, ela só pode ser desfrutada ou recebida no período pós-morte daquele que é detentor das posses. Sim. Quando ele chega diante do pai e ele pede a sua herança, a sua parte, aquilo que é seu de direito, porém ele pede de maneira antecipada, ele está revelando a rebeldia que está dentro do seu coração. Ele está revelando que o seu pedido é um pedido que está extremamente vinculado ao interesse de apenas desejar aquilo que o pai pode lhe dar. Ele não quer compromisso, ele quer o benefício. Ele não quer a orientação, ele quer a provisão. Esse mais moço que chega diante do pai, ele chega com esse pedido, e esse pedido revela a sua rebeldia, e esse pedido revela o seu interior. Por quê, Pierre? Porque a língua, ela é reveladora de conteúdos. Tudo que está no meu coração, eu consigo revelar através do poder da fala. Ou seja, a língua revela conteúdos. E o conteúdo desse moço é um conteúdo rebelde. É o conteúdo de alguém que é irreverente. É o conteúdo de alguém que quer benefício, mas não quer compromisso. É alguém que não quer se submeter à orientação. É alguém que não quer se submeter à orientação. É alguém que não quer se submeter à supervisão. É alguém que quer a bênção, mas não quer o abençoador. É alguém que apenas deseja e vê o pai como um meio. Um meio para quê? Para alcançar um fim. Qual é o fim? A herança.
qual é o fim? O dinheiro, qual é o fim? As posses. Ele vê o pai como um realizador do fim daquilo que ele deseja. O pai é o meio, o fim é a herança. E ele agora chega diante do pai e diz: pai, me dá aquilo que vai ser o veículo para eu realizar os meus projetos, para eu realizar os meus sonhos, para eu realizar as minhas intenções. A Bíblia diz que silenciosamente o pai vai repartir. Quem pede é o mais moço, porém o mais velho também será presenteado com a parte da herança. Diz-nos a Bíblia, eu estou na introdução, que o filho mais novo, ele recebe aquilo que era seu por herança, porém ele recebe de maneira antecipada, recebe de maneira prematura. Recebe, mas recebe como se fosse um atalho. Ele tem pressa. Por quê? Porque ele não consegue se submeter à regra da casa, o valor da casa, o princípio da casa, a direção da casa, a supervisão da casa. Ele não consegue. Segunda coisa que vai arrancar esse moço da casa: a sua posição social na casa. É uma escala de hierarquia familiar. Ele é o terceiro. Quem é o primeiro? O pai. Quem é o segundo? O filho mais velho. E o terceiro? O filho mais moço. Em caso de herança, o mais moço receberia apenas 1/3 e o mais velho receberia metade dos bens que era de seu pai. Então ele, movido por esse desejo de ter além daquilo que era seu por direito, ele não suporta não ter a importância que ele queria ter dentro da casa. Ele quer autonomia, ele quer independência, ele não quer se submeter. Eu volto a repetir isto: ele não quer se submeter e ele tem um complexo de inferioridade. Por quê? Porque a sua inferioridade vai impulsionar o seu ego. E o seu ego vai colocá-lo para fora da casa. Quantos me entendem aqui? Digam glória a Deus. Porque ele deseja autonomia, independência. Ele não deseja submissão. Diz-nos a Bíblia Sagrada que então ele recebe aquilo que ele pede. Você sabe então que o caráter desse moço é revelado: rebeldia, irreverência. E segundo a lei de Deuteronômio, capítulo de número 22, esse filho deveria ser apedrejado, melhor dizendo, capítulo 21, versículo 17. Por quê? Porque ele está revelando a sua rebeldia. E filho rebelde no Antigo Testamento seria apedrejado por desonrar a sua casa. A Bíblia diz então que ele sai. E segundo alguns livros, alguns comentaristas vão dizer que acontecia uma cerimônia. Qual a cerimônia? Toda a aldeia, toda a vizinhança virava as costas para ele, em sinal de desonra pelo pedido movido pela rebeldia que ele está pedindo. E então ele saía da casa. Por isso que o texto diz que ele foi para uma terra distante. Ou seja, cortou laços familiares. Fica implícito no texto que ele está rompendo com a família, está rompendo com a casa e não quer voltar. Por quê? Porque ele já recebeu aquilo que ele queria. Ele já alcançou o fim. Qual é o fim? A herança. Agora ele rejeita o meio, que é o pai. Meu Deus! Você percebe que tem pessoas que uma vez alcançando o fim, o meio é desprezado? É verdade. Quantas pessoas vêm para a igreja, recebem uma bênção, recebem um milagre, a porta se abre e depois que alcançam o fim, rejeitam o meio. Ele agora está rejeitando o meio porque alcançou o fim. Jesus. E eu vim dizer para você que os fins não justificam os meios. Ele sai. E ele sai, repito, movido em buscar autonomia. Seu ego é um ego extremamente fragilizado. Por que, Pierre? Eu vou te explicar. Segundo a psicologia, as pessoas que mais se ofendem ou que se ofendem com mais facilidade
são as pessoas que têm os egos mais inflados. Então você percebe que ele sai da sua casa, ele sai carregando a herança. E o texto diz que ele vai viver dissolutamente, ou seja, vai desperdiçar. Ele não tem maturidade para receber o que ele recebeu. Ele não tem estrutura. Ele não consegue administrar, ele não consegue gerenciar. Porque aquilo que vem para minha mão antes do tempo, eu sou incapaz de gerenciar aquilo que eu não tenho maturidade para receber ainda. Então tem coisas que não estão demorando na sua vida. Tem coisas que Deus está te treinando, te preparando, te estruturando para você receber e não desperdiçar. Me ajude a pregar nessa noite. Segura na mão de alguém, sacode a mão dessa pessoa, diga para ele: descansa, porque aquilo que é seu já está preparado. Descansa que aquilo que é seu já está preparado. Descansa que aquilo que é seu já está preparado. Você pode dar glória do tamanho da tua vitória. Estou pregando sobre perdão. Vou chegar lá. Aleluia, glória a Deus. Ele desperdiça. E o texto diz que após ele viver de maneira esbanjadora, dissoluta, o texto diz que houve uma fome na terra. Glória a Deus. E ele começou a padecer necessidade. 3 coisas arrancam uma pessoa da igreja: seu ego e seus hormônios. Meu Deus. Jesus. Eu vou te explicar já já. A Bíblia diz que agora ele vai descer um nível, gente. E que nível é esse? É um nível social extremamente profundo, extremamente descaracterizador. É um nível que vai deformá-lo, porque você sabe que na cultura judaica, judeus não se relacionavam com porcos. Porco está classificado na classificação de animais impuros e imundos. Então você vai perceber que onde eram criados porcos na Judeia? Lá onde tinha o endemoniado de Gadara, uma região específica, considerada como pagã. Então ele vai descer um nível, primeiro, espiritual, segundo, social, terceiro, moral. Você percebe que quando você sai da casa, você só desce. Meu Deus, verdade. Ele desce moralmente, socialmente e espiritualmente. Ele vai se envolver com coisas que judeus não se envolviam. Ele de terceiro na hierarquia familiar. Ele agora está apacentador de porcos. E o pai? Isso aqui é lindo, gente. Porque o pai vai permanecer em silêncio. Você não percebe, você não lê. Nós não encontramos aqui no texto do capítulo 15, a partir do versículo de número 11, o pai falando, verbalizando, tentando impedi-lo. Aleluia. O pai não se posiciona. O pai não age como alguém que proíbe. O pai não vai aterrorizá-lo de maneira psicológica, dizendo: se você sair, você não volta. O pai não tranca as portas. Meu Deus. Glória! Porque o pai entende que para ficar dentro da casa, glória a Deus, só permanece e só fica quem quer. O pai não vai impedi-lo. Porque se sou eu aqui, gente, na condição e figura de pai ou na figura paterna, eu vou tentar corrigir as irresponsabilidades do meu filho. Eu vou tentar de alguma forma comportar-me como alguém que vai impedi-lo de ele sofrer alguns danos, algumas perdas, porque o nosso caráter de pai e o nosso amor materno nos impulsiona e nos direciona a agir de maneira que a gente quer proteger e preservar os nossos filhos. Só que o caráter do amor divino se manifesta de uma maneira diferente. Aleluia, Jesus. O pai se silencia. Alguém está entendendo aqui nessa Glória! Glória! Porque nem sempre o pai vai falar.
impedir de cometermos irresponsabilidades. Porque o Pai entende que tem tropeços que nos ensinam mais do que vitória. Tem erros que nos ensinam muito mais do que conquistas. O filho sai da casa, desperdiça. Glória a Deus. Eita, Jesus. E o que vai lhe ensinar nesse processo de desperdício e de descida moral, religiosa e social, exatamente serão as perdas. Não é a abundância que vai ensiná-lo, são as perdas. Não são as vitórias que vão ensiná-lo, são as crises. Aleluia. E você sabe aqui, o tanto quanto eu estou pregando com um público aqui muito maduro, que você só é o que você é hoje. Não foi por causa dos tapinhos das costas que você ganhou. Você só é o que você se tornou hoje. Foram as traições, as decepções, as frustrações, os sofrimentos forjaram o teu caráter. Oh, tem alguém comigo aqui? Hoje a tua fé é madura. Hoje não é qualquer coisa que te desequilibra. Hoje não é qualquer coisa que te desestabiliza. Hoje você tem uma fé pautada na palavra e na graça de Deus. Você tem estrutura. E o filho vai aprender. Não com a abundância, mas com a perda. Porque tem crises que nos ensinam mais do que a abundância. Aleluia. Você percebe que a escassez vai fazê-lo enxergar a abundância que a casa lhe proporcionar. Vou repetir porque essa é forte. É a escassez que vai proporcionar ele olhar para si e lembrar-se da abundância que a casa lhe proporcionava. Vou repetir porque essa é muito forte. A escassez vai fazer com que o mais moço olhe para dentro de si. Porque o nosso maior desafio, senhores, na nossa espiritualidade cristã, não é olharmos e julgarmos a espiritualidade alheia. O nosso maior desafio da nossa espiritualidade cristã é olharmos para dentro de nós mesmos. Para corrigirmos os nossos erros, para corrigirmos as nossas rotas erradas, para corrigirmos os nossos equívocos, para corrigirmos os nossos maus hábitos. Hoje o céu nos trouxe aqui para dizer: eu não quero que você olhe e aponte os erros dos outros, eu quero que você olhe para dentro de si. Vou repetir: olhe para dentro de si. E o texto diz que Caim vence. Quando é que ele cai em si? Na escassez, na perda, na queda, no tropeço. Nós que, de certa forma, maquiamos a espiritualidade cristã e queremos ocultar que os grandes homens da Bíblia, os grandes heróis da fé, só se tornaram o que se tornaram não por conta dos seus acertos, mas sim por conta dos seus erros. Isaías olha para o céu, e o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, os céus se abriram, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia! E eu olhei para mim e disse: ei, que sou um homem de lábios impuros. Estou sentindo ele aqui? E habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência dele agora é de si para si. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu reconheço a minha condição, mais eu reconheço a minha miserabilidade, mais eu reconheço que eu sou pecador. Lucas capítulo
capítulo 5, depois da pesca milagrosa, Pedro olha para Jesus que está dentro do seu barco e diz: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O que acontece com Pedro? É o mesmo que aconteceu com o pródigo, é o mesmo que aconteceu com Isaías. É o olhar para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele tem uma profunda consciência de quê? Da distância que ele está do Pai. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E o processo do recomeço, o processo da reconstrução, profeta. Estou sentindo muito ele aqui hoje, gente. Glória a Deus. Acredito, Jesus. Ele não começa quando ele chega na casa, ele começa quando ele se vê profundamente ausente do Pai. Você entende? Oh, Espírito de Deus, você pode levantar a tua mão? Está descendo uma graça aqui sobre nós. Deus está liberando um discernimento espiritual sobre essa casa. A partir dessa noite os cultos não mais serão o mesmo. A partir dessa noite Deus nos inundará, Deus te encherá com uma graça. E tu olharás para si, Deus. Esse olhar para si aqui não é um olhar egoísta. Esse olhar para si é o olhar de alguém que olha para dentro de si. Jesus. Os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei. Olha o processo da reconstrução aqui, gente. Levantar-me-ei. Olha o processo do recomeço aqui. Levantar-me-ei. Olha a vida dele sendo ressignificada. Levantar-me-ei. Eu saí com as minhas próprias pernas. Oh, glória a Deus, eu saí pela minha própria consciência. O meu ego me levou para longe, a minha vaidade me levou para longe, o meu desejo de independência me levou para longe, o meu desejo de autonomia me empurrou para longe da casa. Levantar-me, eu conheço o caminho de volta. Levantar-me, eu conheço o caminho. Não precisa ninguém me buscar, eu conheço o caminho. Não precisa ninguém ir atrás, eu conheço o caminho. Eu não preciso receber mensagem, eu reconheço o caminho. Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu não estou terceirizando responsabilidades, eu conheço o caminho. Eu não estou transferindo para os outros a culpa, eu conheço o caminho. E eu sei que a porta da casa do papai está aberta. Eu conheço o endereço, eu sei que a porta permanece aberta. Ai, 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 eu sinto a presença dele aqui. Deixa eu correr, eu volto. Ele volta. Meu Jesus. Glória a Jesus. Ele volta, gente. Aleluia. Ele volta, ele refaz o caminho. Oh, Deus. Oh, aleluia. Porque ele tem aqui duas opções. Glória. Quais, Pierre? Permanece quebrado longe da casa Deus, aleluia. Jesus, Senhor. ou volta para casa para ser restaurado? Ou permanece camuflado, vivendo de aparência? Ou volta para casa para ser reconstruído? Eu conheço gente que prefere ficar quebrado, mas não reconhece. Eu conheço gente que prefere ficar vivendo de aparência, mas não volta para casa. Meu Deus. E ele volta. Estou caminhando para encerrar. Quantos me ouvem, digam amém. Ele volta para casa, e quando ele volta para casa, diz o texto que levantando-se foi. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou. Era para você ter dado glória. O pai viu de longe.
O pai estava amorosamente aguardando ele voltar. Ele veio de longe. Ele te conhece de longe. Oh, tem gente que está dentro, mas está longe. Ele está dizendo: eu te conheço perto, também te conheço longe. Eu conheço o seu levantar, eu conheço o seu deitar, eu conheço o seu caminhar, eu conheço o seu olhar, eu conheço as suas perdas, os seus traumas, as suas dores. Eu conheço você de longe. Volta! Meu Deus. E aqui está uma das mensagens que eu julgo ser uma das mais impactantes e importantes de todo o Evangelho. A figura do pai que perdoa. Aleluia, Jesus. Glória. Eu fiz esse rodeio todo para falar do perdão de Deus. Ele volta e o pai está dizendo: você veio e eu vou. Está escrito. E correu. Deus santo. E correu. E moveu-se de íntima compaixão. A palavra compaixão significa simpatos no grego. Sim quer dizer participante, patos quer dizer sentimento. Quando o texto diz que o pai moveu-se de íntima compaixão, o pai sentiu a dor do filho. Jesus. O pai participou da dor do filho. E não apenas sentiu e participou, o texto diz que o pai corre na direção dele. Aleluia, Deus. Você sabe que correr aqui dentro da cultura judaica é uma exposição à vergonha. Porque os judeus eles usavam vestidos, túnicas. E as mulheres aqui têm mais propriedade para falar sobre isso. A dificuldade que você tem para correr se você estiver de vestido. O que as mulheres fazem quando querem correr de vestido ou com uma saia longa? Precisam levantar. Ele, para correr, ele precisa levantar a sua túnica. Ele está expondo parte do seu corpo em público. Isso aqui é extremamente vergonhoso e vexatório. Mas o pai está disposto a pegar para uma igreja inteligente ou outro nível. Pega rápido, a gente nem confia no que a gente pega. O pai está disposto a assumir a culpa. A assumir a vergonha. Deuteronômio capítulo 21 diz que o filho deveria ser apedrejado. Lembra que quando ele sai, tem a cerimônia de corte de laços familiares? Meu Deus. Se o filho voltasse, o filho teria uma sentença de apedrejamento, salvo se o pai corresse ao seu encontro, assumisse a vergonha do filho e o abraçasse. É o pai dizendo: tu errou, mas eu te perdoo. Tu errou, mas tem perdão para você nessa noite. A pedra que era para você eu assumo, a vergonha que era sua eu assumo. E segundo o profeta Isaías, pelas suas pisaduras nós fomos curados, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Você pode levantar a mão e dar 10 segundos de glória para ele. Deus. Quem sabe a aldeia, a comunidade, a localidade está com sangue na boca, gente. Jesus. É hoje que a gente vai apedrejar alguém. Porque tem gente que está doido. Eu não vim aqui pregar uma mensagem rivalista, Oh, meu Deus. essas coisas assim, mas existem pessoas que de fato são má. Tem coisa que não é o diabo, não. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que é ruim. Meu Jesus. Tem gente que não consegue ter empatia. Tem gente que não consegue ter compaixão. Tem pessoas que estão na igreja
E eles projetam um Deus a sua própria imagem e semelhança. Se ele é vingativo, ele acha que Deus também tem que ser. Então, não é nós que temos que nos tornar a imagem e semelhança do seu filho. São pessoas que querem transformar Deus a sua própria imagem e semelhança. Verdade. Mesmo assim. Aquela comunidade, então, já tinha pego até, né? Uma aqui, não, paralelepípedo. Ainda dizia assim, daqui eu não erro, hein? Jesus. Tinha vez quando a gente era criança, jogava bola de gude e falava mirolha, né? Ah, eu tô caminhando. Quem sabe daqui? Cabeção daquele ali é ruim, né? Cabeção do tamanho do pregador, assim é ruim, né? Ai, Deus. Aí o pai vai e corre na frente. Aí o pai corre na frente, abraça. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. E o texto diz que o pai beija. Aleluia, Jesus. Você pode levantar a tua mão? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O Pai hoje trouxe você para te dizer: não tem condenação. Pedradas estão sendo canceladas. Punições estão sendo anuladas. O teu arrependimento está produzindo uma graça. E essa graça está te dizendo: eu não vou te tratar como você merece ser tratado. Eu vou te tratar segundo o meu amor e a minha misericórdia. Recebe perdão. Recebe graça nessa noite. Eu tô sentindo. Tô todo arrepiado aqui, irmão. Quando ele chega diante do pai, o pai já abraçou, já beijou, já cancelou a pedrada. Ele vai dizer, e agora vai verbalizar, o mesmo que ele disse quando ele cai em si: pequei contra ti. Eu não sou digno de que tu me chames de filho. Mas o pai, porém, disse: Aleluia, Jesus. trazei depressa. Aleluia. Glória! Não é para amanhã, nem foi para ontem. Trazei depressa. A melhor roupa significa que ele voltou maltrapilho. É Deus. Vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão Aleluia. e calçado nos pés. Aleluia, Jesus. Você percebe que ele sai cheio e volta vazio? Meu Deus. É verdade. E Deus só pode encher quem está vazio, gente. Quem está cheio de si, ele não enche. Mas quem cai em si, se prepara. Quem reconhece que recebe não pelo mérito, mas recebe porque ele é doador de todas as coisas, se prepara. Se prepara porque tem restauração. Se prepara. Se prepara porque tem recomeço. Se prepara. Se prepara porque ele vai restaurar tudo aquilo que a tua precipitação arrancou, tudo aquilo que a tua impulsividade te arrancou, tudo aquilo que você perdeu vai voltar e vai voltar melhor. Vai voltar e vai Senhor, faz de novo. Eu gosto desse texto que diz: e a sandália voltou para os pés. Meu Deus. Porque você sabe que os escravos, os servos, eles andavam descalços. Isso era uma obrigatoriedade cultural para distinguir servo do seu senhor. Quando o pai diz: põe a sandália de volta, o pai está dizendo: tu não vai voltar como trabalhador. Aleluia. Tu não vai voltar como escravo. Teu lugar na mesa está garantido. Não é para você ter dado um nó na minha forte. O teu lugar na mesa ninguém tira. O teu lugar da mesa ninguém arranca. Nem o teu pecado, nem os demônios, nem a acusação, nem o diabo.
teu lugar permanece intacto na mesa.